uma mensagem aqui, né? Ok, ok. Mande uma mensagem, mande uma mensagem, mande uma mensagem, mande uma mensagem, mande uma mensagem para o futuro, porque o passado é complicado e o presente parece que caminha para uma comédia trágica, né? A gente não pode dizer que é uma novela mexicana, nós podemos dizer que é uma novela americana, né? E nessa novela americana, os acontecimentos não param, a velocidade é gigante, né? Temos o Trump aparecendo, né, como Salvador, o Salvador, curando os doentes, né? O Efraim fez essa postagem, eu até peguei ali a foto também, botei, o pau tá comendo lá no meu Instagram em cima disso, o meu pessoal já está treinado, né, para pancadaria, então ali é pancadaria. Você quer experimentar pancadaria, é você entrar no Instagram, doutor Alex Alves, o pau come, porque, olha, ali só tem teólogo, só tem engenheiro, psicólogo, tem médico, tem xamã, tem feiticeiro, tem de tudo ali no meu Instagram, e o pau come. A galera ali, meu irmão, a última agora, ganhei a graça, né? Da Andressa Urach, ela agora é seguidora do doutor Alex, meu Deus! Né? E aí eu devolvi também, estou segurando, não, seguindo a Andressa. Tu tá bem seguido, tu tá bem Não, seguido. não, Caramba. não, não, não. Alguém tem que recolher a turma, né? Eu estou naquela do último aviso do aeroporto, né? Chamando fulano, chamando ciclano, chamando fulano, o embarque vai acontecer, corre que tu vai perder um avião. É desse jeito, né? Eu até vou gravar um vídeo assim, corre que tu vai perder um avião, cara, vai perder um avião, porque o trem tá torando, gente, tá torando. Hoje eu já acordei com um monte de emoções aí, o Hormuz vai ser fechado, o pau vai comer, agora, meu irmão, que se exploda todo mundo, e não é que vai explodir mesmo, né? Vai explodir, gente, vai explodir. Mas vamos ver a avaliação do Efraim com os acontecimentos aí, já temos 48 horas, eu creio, mais da última conversa, 72 horas. Eu acho que a Eu última te vi vez foi na dando aula no sexta. fim de semana. É isso aí. Sexta-feira, Efraim, né, teve comigo no Enoque, gente. Vai virar uma plataforma gigante, hein, minha gente? Olha, eu fiquei impactado com a resposta da turma. Não sei como é que ficou o Efraim, que eu tive que sair ao final, né, mas eu fiquei impactado, muito impactado, muito feliz com a aceitação da turma, né, e a resposta a nível dos questionamentos que eles estavam procurando e terem encontrado, né, do Enoque, né, boa parte daquilo que eles não conseguiam nos seus lugares de origem, e eu me coloco nisso, né, foi uma trajetória sempre muito solitária, né, até eu encontrar o Efraim. Né? O Efraim acabou com a minha solidão. Meu Deus, acabou com a minha solidão. Eu agora tenho alguém que acompanha, né, a parada. Jesus! Olha o Gustavo aí, ó. Jesus. Gustavo tá Ah, dizendo aí que você Gustavo. abandonou ele, ó. Não, o Gustavo é violento, cara. Gustavo é violento. Quando eu digo vai, ele diz fui. Quando ele diz fui, não vai. Vamos marcar, Gustavo. Vamos marcar, cara. Vamos marcar, vamos marcar. Olha só, hoje, Gustavo, hoje, vamos fazer hoje. É hoje. Manda lá oi lá, que vai ser hoje, 20 horas de Brasília. Nós vamos torar aí, porque você é o cara que sabe da transmutação do laranjão. Meu Deus! Transmutação. Jesus! O cara agora é um homem santo. O último que eu vi assim foi o Silva da Jabuticaba. Meu Deus! Os caras são irmãos! Jesus! Há uma irmandade interplanetária, Efraim. Olha só, Silva e Trump são irmãos. São irmãos. E agora? Como é que nós vamos ficar no meio dessa bagaça, meu amigo? Me Tá atualiza aí esses parecendo, 3 dias.
tá parecendo aquele filme dos irmãos gêmeos, que era o Danny Pô, DeVito e o Arnold Schwarzenegger, pô, duas figuras completamente opostas. verdade, verdade. Mandou bem, cara. Lembrou bem. Esse eu vi, tá vendo? Ó? Tá Esse vendo? eu É vi, porque é esse dos eu anos vi. 80, faz parte da sua Pô, meu irmão, tu já me botou no ar no temporal. anos Eu tô no 80, ar, pô. É eu tô no recente, ar. anos 80 é outro dia. Verdade, eu tô no ar no temporal. Mas Poxa. vamos lá, meu amigo. Diga para mim, qual é a tua percepção de sexta para cá? Fecha, não fecha? E se fecha, no que dá? Bom, Essa já passou do parada Alex. tora. Na verdade, eu vou ser sincero, a notícia fecha ou não fecha já é antiga, já não faz parte das notícias. Veja, Meu Deus. esse foi a discussão realmente do fim de semana, de sexta para domingo. Ontem acabou a negociação, não resultou, o JD Vance, à frente da equipe de negociadores, Steve Witkoff, Jared Kushner e companhia, junto com os líderes enviados pelo Irã, que inclusive o avião deles, dos enviados do Irã, foi acompanhado por 4 caças paquistaneses. Os caras ficaram com medo do avião ser visitado por um não convidado, né? Sei lá o que se passou, mas não teve nada, não houve nenhuma tentativa e nem interesse. E aí o que acontece? Ontem as negociações caíram por terra, não houve um acordo, porque o Irã não abre mão do oitavo planeta enriquecido, ele não abre mão de desenvolvimento dessa área e não abre mão da abertura do próprio estreito, essa coisa toda ele quer fazer do jeito dele. E os Estados Unidos não negocia sem essas garantias de mudança. E aí o que aconteceu? Com isso, o Trump já começou a anunciar, né, olha, a ideia do fim da guerra. Por quê? Porque ele ia dar um ultimátum, que você entende, ia deixar tudo detonado, idade da pedra e acabou. Ou ia simplesmente parar, porque não valeria a pena para os Estados Unidos ficar tentando negociar uma coisa que não vai ser negociada, porque os caras já disseram que não negociam. Então ele ia ter que tomar uma decisão. Vale a pena continuar à custa do próprio Estados Unidos? Os Estados Unidos está ganhando, encostaram, segundo ele, milhares de petroleiros superpetroleiros estão em direção aos Estados Unidos buscar petróleo, porque não estão conseguindo passar no estreito. E quem precisa de petróleo vai comprar onde tem. Não vão comprar diretamente da Rússia, porque está em sanção. Então, eles têm onde tem petróleo agora? Além da Rússia e do Estreito de Hormuz, você tem qual outra opção? Estados Unidos, que está com petróleo para caramba, que a gente já sabe. O próprio Estados Unidos é um grande produtor, está distribuindo do Canadá e da Venezuela. Pronto, está tudo na mão dele. E o que acontece? Agora, com essa notícia, simplesmente ontem chegaram à conclusão, os analistas, de que o Trump ia encerrar a guerra, até ele receber uma ligação. De quem? Príncipe Mohammed bin Salman. E eu estou aqui com a reportagem falando exatamente a urgência com que o Mohammed ligou, realmente desesperado, oferecendo mundos e fundos para o Trump não parar a guerra. Meu Deus. Chega, olha o que tiveram Cara, eu acesso. tô todo arrepiado aqui, cara. Tô todo arrepiado Não, agora. é isso mesmo. E é para arrepiar mesmo. O presidente Trump pretendia declarar um cessar-fogo e, por fim, os combates contra o Irã em troca da abertura imediata do Estreito de Hormuz. Ele falou, abre e a gente para a guerra. Depois a gente resolve outras coisas. No entanto, o tema da conversa com Mohammed mudou drasticamente os planos. Segundo fontes da própria Casa Branca, a Arábia Saudita ofereceu um pacote sem precedentes de incentivos econômicos e estratégicos. Se você vê o pacote, tu fala assim, cara, é quase que trim no olho do velho Trump, começou a aparecer cifrões. Olha o que eles ofereceram: 100 bilhões de transferidos imediatamente para financiar os custos da guerra dos Estados Unidos. Meu Deus! Dólares. Normalização plena e imediata das relações com Israel após a queda do regime. Assim que o regime cair, a Arábia Saudita fecha o Acordo de O Abraão Acordo de e Abraão. pronto.
oleoduto direto da Arábia Saudita até o porto de Ashdod, de Israel, transformando Israel num importante centro energético De distribuição, inclusive. de distribuição. Aí passaria um oleoduto direto da Arábia Saudita para Israel e Israel distribuiria. Cara, Investimento de aproximadamente 1 trilhão na economia americana através de compra de 500 bilhões em armamentos diretos para a Arábia Saudita se armar, porque ela está vendo a necessidade, ela não pode ficar mais dependendo, e mais 500 bilhões em outras áreas de investimento para os Estados Unidos. meu 1 trilhão. Deus, 1 trilhão. meu Deus. Estabelecimento de uma nova aliança regional de defesa, incluindo Israel, Arábia Saudita e outros países moderados sob a égide dos Estados Unidos. Jesus, eles criaram um Sim, consórcio. cara. O cara pegou uma série de coisas que os Estados Unidos está buscando há um tempão e disse: se a gente te dá isso tudo se você terminar a guerra. Força naval conjunta para controlar o Estreito de Hormuz faz parte da proposta e o Estreito de Bab el-Mandeb, porque eu não sei se você sabe, quando os Estados Unidos falou eu vou forçar a abertura do Estreito, o Irã falou não só não vão conseguir, como a gente ainda vai agora fechar junto com o Iêmen o El-Mandeb, que é o lado da Arábia Saudita. Financiamento de bases estratégicas dos Estados Unidos em Israel. Eles vão financiar as bases estratégicas dos Estados Unidos em Israel, Arábia Saudita. Fundo Conjunto de Reconstrução para um Irã pós-regime secular e moderado vai ajudar financeiramente a reconstrução com fundos financeiros para um novo regime moderado. Nessa aí ele já deve estar levando os irmãos e primos junto, né? Não, Todo e mundo secular. deve. Olha o tema, secular e moderado, que o novo regime precisa ser. Ele usou esse termo? Usou, está aqui na proposta, é Fundo Conjunto de Reconstrução para um Irã pós-regime secular e moderado. Eles não querem mais um Tem regime. interferência, e mesmo eles sendo islâmicos, eles não querem interferência teocrática. Claro, eles são sunitas e eles não querem mais um governo com poder financeiro xiita, que faz frente exatamente ao governo sunita que eles representam. Meu Deus. Reforço ao Crislã, né? Aí o Crislã fica fortíssimo, né? Muito Aquela junção. provavelmente. Sim, aí hoje a gente está cheio de assunto, né? Que o Papa, o Trump hoje xingou praticamente o Papa Leão XIV. É justo, né? O Leão também foi indelicado na fala dele, né? Eu até cantei aquela música que canta na que ruja o leão e a terra estremeça. O leão Já rugiu. estremeceu. O leão Estremeceu. rugiu e o Trump não gostou nada do rugido dele. Fontes diplomáticas de alto escalão descrevem a medida como um ponto de virada histórico e marca o início de uma nova ordem regional. Literalmente, a Arábia Saudita falou: eu banco uma nova ordem, mas não parem a guerra. Termina o serviço. Meu Deus. Então, Agora é assim, banho de sangue, o então. assunto abertura e fechamento do Estreito de Hormuz perdeu completamente a sua importância, né, o seu destaque diante dessa notícia que, para mim, é simplesmente uma A virada de Arábia mesa. Saudita, então, declarou a Terceira Guerra Mundial, né? Não, eu acho que a Arábia Saudita acabou com a Terceira Guerra Mundial. Ela está dizendo, eu banco o fim desse regime, literalmente, Mas porque e a Rússia e a China nessa história? exatamente, mas aí que está a China. O ministro da Defesa chinês, o almirante Dong Jun, declarou publicamente: estamos comprometidos com a paz e estabilidade do mundo, estamos monitorando a situação no Oriente Médio, temos acordos comerciais e energéticos com o Irã, respeitamos e honraremos esse acordo e esperamos que outros não interfiram mais em nossos assuntos. E ele disse: o Irã controla o Estreito de Hormuz e ele está aberto para nós. Isso foi a declaração da China. Então a China entra na guerra? É quase impossível. A China não entra em guerra nem pelo Taiwan, que eles acreditam ser deles. Acho que eles vão entrar na guerra pelo Irã, mas de jeito nenhum, doutor Alex. Não entra. O exército chinês ele não é para fazer guerra com outros países. O exército chinês é para manter o partido. Eles não entram em guerra, eles não têm essa doutrina de guerra, de ir lá e defender os interesses. Isso é coisa de americano. E nem a Rússia, se você parar para pensar, a Rússia decidiu fazer o que fez porque ela precisava daquela região de volta, porque estavam querendo botar armamento na cara deles com uma coisa que eles cederam no Acordo de Minsk, que era uma terra muito produtiva, que fazia falta para eles, mas eles tinham aceitado
entregar para a Ucrânia, e a Ucrânia começou a dizer que ia entrar para a NATO. Se a Ucrânia não tivesse a intenção de entrar para a NATO, a Ucrânia estava lá em paz até hoje. Ia ficar Total. aquela briga diplomática de parar com a russofobia e tal, ia ficar política, mas não ia ser uma guerra direta como foi. Espanha nessa história, porque a Espanha foi beijar a mão da China. A Espanha agora, veja, a Espanha hoje está Isolada? Tu acha que ela não, fica isolada? protagonizando um golpe brasileiro contra o governo Trump. A notícia seria assim, extra, extra. Espanha dá um golpe certeiro na jugular do Trump, com a ajuda do Brasil. Aí tu fala, como assim? Uma brasileira que foi casada com um cara que é próximo e faz parte do governo Trump, que era modelo, que foi com 16 anos trabalhar, foi levada para ser modelo, ainda menor de idade, virou esposa do cara que era o poderoso lá da área de modelagem e amigo do Trump, e que presenciou a chegada da Melania Trump na vida do Trump. Ela sabe exatamente quem apresentou a Melania. A Melania foi, lembra que eu falei que achei estranho que a Melania, no meio dessa confusão toda, foi dar uma declaração sobre os arquivos do Epstein, como você fala? Pois é, foi por causa da brasileira que ficou 3 meses presa com algema no ICE, e o cara que faz parte do governo pediu a Melania e ao Trump para tirar dos Estados Unidos, exportá-la não, Deportar. deportá-la para o Brasil para ela perder a guarda do filho deles. Cara, essa brasileira ficou com sangue nos olhos, porque ela vivia como cidadã americana, ela não era uma ilegal, ela vivia lá desde 16 anos, está com 40, sei lá. É uma modelo até muito bonita brasileira, vivia, era mãe, milionária, vivia nas mansões, tem foto dela com a família Trump, com um monte de gente rica, com o marido. De repente eles brigaram, separaram, o cara usou a influência. a influência para poder prejudicá-la. Ela ficou 3 meses presa, sem direito à defesa, naquelas leis, né, da questão da imigração. Foi deportada dos Estados Unidos para o Brasil, só que ela tem todo o histórico. A capivara. A capivara, e foi ela que jogou caroço ali no angu, que fez a própria Melania ir para dizer que ela não foi apresentada pelo Epstein, ela foi apresentada pelo ex-marido da brasileira para o Trump. Só que a garota pode chegar lá e, sob juramento, falar: não, quem apresentou foi fulano. Ou seja, meu amigo, aí a Espanha, onde entra a Espanha? A CNN da Espanha fez uma entrevista exclusiva com ela ontem e lançou hoje essa exclusiva. Meu Só que, Deus, cara, Efraim. a brasileira é top inteligente. Essa mulher não é boba, nem burra. Ela falou. Carioca ela? Não sei, não sei. Eu sei que ela é inteligente, porque ela falou, ela fez igual o Trump, ela falou no fim de semana que ela sabe a verdade sobre a Melania. A Melania foi correndo para fazer essa declaração, só que na entrevista ela não tocou em Melania. Ela falou sobre a situação, sobre a questão dos arquivos, respondeu um monte de coisa, mas ela não tocou na Melania. Aguardou isso, segurou. Claro, isso é um trunfo. E outra coisa, a Melania era amiga dela, tipo assim, de frequentar a casa. Meu Deus. E ela presa, a Melania não deu uma ligação para tentar aliviar a situação dela. Tu acha que ela agora vai perdoar? Perdeu a guarda do filho, perdeu a vida boa que ela tinha nos Estados Unidos, foi deportada vergonhosamente para o Brasil como uma ilegal, e tu acha que agora ela vai chegar e vai aliviar alguém? Agora, Efraim, ela também pode ser desvivida a qualquer momento, né? Acho muito improvável, porque seria literalmente uma confissão. Uma confissão de culpa. Pelo contrário. E ela já deve ter gravado isso e botado na mão de alguém para explodir. Não, com certeza ela já se assegurou. Você vê a pessoa que fica presa 3 meses algemada, cara, de mão e pé, tendo tido uma vida boa, que nunca fez nada de errado, nunca prejudicou ninguém, estava lá vivendo a vida dela. Só porque um cara rancoroso,
ex-marido, que tinha Eu, poder e influência, podia fazer isso contra ela, tu acha que ela vai voltar e... Meu irmão, ela não está nem eu, aí. eu falei, isso aí, eu sei que você tem formação em economia, teologia, não sei se você também passa pela advocacia, mas isso Não. aí é um feminicídio internacional, né? Sim, sim, O sim, sim, cara, sim. o cara usou o Estado para praticar um feminicídio. Isso é Sim, grave, sim. hein? Não, Isso é e grave. assim, tirou o que era mais precioso para ela, que era o filho, a guarda do filho, usou de influência política para prejudicá-la, usou uma lei. Então, assim, cara, a situação, assim, ela tem um processo na mão que pode arrebentar com o ex-marido e causar um dano definitivo na família Trump. Meu Deus do céu, Se ela cara. vai usar isso, se ela vai fazer isso, a gente não sabe, mas que a situação está dando ruim, tá. Aí a Espanha, que já está batendo de frente, a CNN, qual a CNN que já vive batendo na CNN, aí falaram, então pega a CNN da Espanha, que não tem nada a perder, né? Não vai pegar a americana. Ela foi dar uma entrevista para a Meu CNN Deus. espanhola. Isso no momento em que a Espanha foi lá e beijou a mão da China, fazendo acordo como o Macron teve lá e o inglês esteve lá. Né? Então Sim, já sim. temos três líderes europeus beijando a mão da China. Você acredita numa mudança de O nome dela rumo é, ou só é para quem está blefe querendo, o europeu? pessoal está perguntando de quem está falando, o nome dela é Amanda Húngaro, ou Hungaro, com U. É, minha gente. Forte isso, hein, Brasil? Forte isso, hein? Brasil no epicentro da crise global, hein? Brasil no epicentro. Já não bastava a irmandade do Silva da Jabuticaba, o homem santo, agora com o santo Trump, agora nós temos a Ungaro, é isso? Ungaro. É, Hungaro, A Amanda Ungaro Húngaro. entrou na cena, hein, gente? Entrou na cena aí, hein? Briga de comadre, briga de comadre. Olha no É. que isso vai dar, hein? Porque, no mínimo, uma é confidente da outra, né? Então, o Não, e ela negócio é sabe chapa quente, tudo né? da história, ela viveu a história. Ela era modelo, Tu a Melania imagina, era hein? modelo. Tu imagina. Cara, Rapaz, a mulher é uma é caixa de grave, Pandora. Fred. Mas como você Total, falou, ela sabe total. até onde pode ir. Ela parece ser inteligente, sabendo, deve estar muito bem assessorada, Assessorada. orientada. Ela não vai passar a linha de correr o risco de vida só para manter uma narrativa. Mas eu te garanto que ela recupera, mas em 2 tempos, como diz lá em São Paulo, em 2 palitos ela recupera a guarda do filho. Tu vai ver só. Não, e vai levar uma indenização absurda, né? A favor Ah, pode dela ter ali, né? certeza. Para Ter todo mundo certeza. acalmar a vida dela. Você Não, fica vai calmo, a né? Sai de indenização, vai cena. recuperar a guarda do filho, porque a gente já viu que o poderoso, ele ajuda os amigos, mas na hora que ele vê a batata dele assando, não tem negócio de amigo, não. Aquele doentinho ali, você achou que é quem? Que ele está botando a mão para levantar, ressuscitar, curar. Quando você viu aquela foto, eu falei, o que passou É, na tua cabeça? não, aquilo ali é a foto, a intenção da foto é ele sendo como, porque ele botou o nome do pai dele, o nome do pai dele tem Christ, Trump, o pai do Trump chama-se aquele lá, Christ, como Jesus, é Cristo Trump. Então ele falou, eu sou É filho mesmo? dele, com o mesmo nome. Então ele se vestiu ali na pessoa de Jesus, curando a América. O doente é a América. É A a América. referência da foto dele é isso, só que ele causou um verdadeiro avalanche no meio dos apoiantes dele, católicos e evangélicos, mesmo o pessoal do MAGA, pedindo assim aos milhares para ele tirar aquela postagem, porque ela é extremamente Imprópria, imprópria. inapropriada e ofensiva à fé cristã, muito ofensiva. E assim, eu não sei se ele vai tirar, porque assim, vai ficar ruim para ele, se ele não tirar. Não, não, e se ele tirar também fica ruim. Ele agora É, se colocou numa exatamente, eu sinuca de acho que ele vai bico, ter né? que, ele vai ter que fazer um cálculo ali
do que ele vai fazer. Se ele tirar, ele está cedendo à pressão pública, uma coisa que ele não. Eu estou olhando aqui agora para ter certeza. Ainda está. Eu acabei de olhar aqui o Truth Social e ele ainda está. Você vê que a foto é ele com uma luz na mão esquerda, botando a mão num doente, como se a América estivesse acamada. Como é que a gente sabe que é a América? Porque em torno tem lá a enfermeira, né, a médica, um soldado, um americano médio, né, de boné, uma outra rezando, a bandeira e a águia atrás dele, e no céu os soldados, né, espíritos de soldados junto com a águia voando, caça por trás dele, a Estátua da Liberdade, a Casa Branca, tá tudo aqui dentro da mesma foto. Então é a América sendo curada pelo Christ Trump. Meu Deus! Jesus! E ele colocou isso no momento que ele falou que ia fechar tudo antes do príncipe herdeiro se posicionar. Antes do príncipe herdeiro se... Agora, doutor Alex, quem assistiu a aula do Geburah ontem, além de da mente ter explodido, porque a gente levantou uma teoria totalmente nova, um arquétipo bíblico ligado ao Trump, que ninguém tinha feito, essa é inédita que a gente fez, e o pessoal ficou com a cabeça explodindo, porque foi uma figura muito, mas muito forte, e a gente tem estudado isso ontem, esses acontecimentos envolvendo o Trump hoje, eu até botei lá no grupo um vídeo de um cara mostrando ali, né, que o Mark Levin, para quem não conhece, é um radialista muito, muito influente na direita, no movimento MAGA americano, talvez o mais, ele pegando o Trump e abraçando assim, como se ele fosse, ele inclusive, ele está o Trump normalmente tem aquela posição dominante de cumprimentar, no abraço ele era dominante e o Trump é acuado, num evento que ele organizou dentro da Casa Branca. Um evento para grandes financistas de campanha, bilionários, e ele ali dominante sobre o Trump naquela postura. A gente fala dominância no caso da questão corporal, né? Postural. A postura dominante, o Trump ali meio acuado, meio aceitando, e ele fala que o Trump é de uma etnia específica dentro do vídeo. Ele fala, você é o maior amigo dos, e depois ele fala, nós sabemos que ele é isso. E ele vai e diz, ele admite, eu sou. É a primeira vez que eu vejo ele admitindo publicamente que ele é o que a gente falou aqui que ele é. Então, assim, o estudo de ontem foi profético. A gente estudou, fez a figura, fez o arquétipo, a gente está fazendo Eu vou entrar agora no Geburah, estou entrando na área de tipologia bíblica, que são os arquétipos. Como os arquétipos funcionam e como, às vezes, os padrões cíclicos se repetem. Tem que ver com o Bill se já foi para a plataforma que eu vou assistir, cara. Eu acho que ele ainda não botou, não, mas, cara, a aula tá assim, de explodir a mente. Não, vou. E aí a gente criou Vou, porque eu tô indo para Curitiba, eu já vou aproveitar e vou ver Pega essa aula, porque eu vou te falar, a aula tá estonteantemente profética. É praticamente um perfil do que está acontecendo e do que vai acontecer nesses próximos dias com o Donald Trump e com o mundo. Na tua percepção, Efraim, de fato, o que nós podemos esperar? Artemis chegou na sexta-feira, houve aquele período de silêncio, a galera acha que a armação aconteceu de novo, né? Eu vi muita gente falando que não subiu nada e que os caras foram lançados de um bendito avião. No meio daquela turma ali, a gente tem um cara falando de Deus, né? Temos alguém falando de Deus, trazendo uma mensagem até bastante interessante, né? A tua avaliação foi, não foi, chegou, não chegou, é armação de novo, e a partir disso, né, nós tivemos o final de semana tenso, pretenso, e agora, como você está dizendo, explodido, porque agora a retomada da guerra não há mais motivo, né, para nenhum pensamento de paz, só cabe o pensamento da guerra. Como é que fica a Artemis, a tensão, a pretensão e a explosão? Efraim, ó, minha gente, aproveitar, ó, você é o número 1, você está nos vendo e ouvindo, se você puder contribuir, R$1, $1, €1, você vai nos ajudar bastante, ó, derrubar
tentando retornou, você coloque aí a sua cidade de origem. Eu estou em Taubaté ainda, né? Daqui a pouquinho, né? Quarta-feira, viajando a Curitiba, estaremos gravando 3 podcasts em Curitiba, né? E aí, se Deus permitir, estamos retornando, né? Para o Rio de Janeiro, para darmos aula de capelania na Nova Jerusalém. Eu creio que o Efraim deve conhecer. A Igreja de Renovação Batista foi a primeira a ser avivada, inclusive, no segmento batista, ok? Que fica ali em Sampaio, a Nova Jerusalém. Eu dou aula lá há 9 anos, na capelania, na área da cura da alma. Né? E esse sábado, você é meu convidado. Você pode assistir a minha aula lá, gratuitamente, na capelania Senge. Você que é do Rio de Janeiro, pede para mim, e eu te coloco como membro da minha equipe, né? Só não pode aparecer 300 lá, que aí eles vão ter que abrir o templo. Mas você é meu convidado a estar comigo lá, e depois a gente retorna rapidinho para Jundiaí. Nós estaremos num congresso internacional na área intestinal e integrativa. Né? Então, nós vamos falar sobre o impacto do intestino na área cardíaca, cerebral, no funcionamento do corpo como um todo e como a turma pode, né, melhorar bastante se melhorar o intestino. Então, você também é meu convidado a estar comigo em Jundiaí. Esse é o mês de eventos. Né? Se Deus permitir, nós temos um monte de eventos aí que vamos participar. Mas vamos lá, Efraim, você conseguiu retornar e eu aproveitei para dar os avisos pendentes. Okay? Maravilha. Vamos lá. E outra coisa, gente, a inscrição Gueburá, Zap 21 995 31 34 67. Inclusive, o Gueburá virou, né, sem intenção nossa inicial, de fato, um curso de teologia avançada. É isso que ele virou, ok? O Gueburá está virando um curso de teologia avançada. Não era intenção nossa. Porém, conforme, né, as disciplinas dos cursos de teologia têm sido abordadas, inclusive dentro do Gueburá, você pode se surpreender e se reconhecer já como um teólogo independente, TI, teólogo independente. Já criei mais uma terminologia, teólogo independente, TI. Você quer ser um TI? Você venha para o Gueburá. TI é teólogo independente. Você vai entender, você vai compreender, discernir, e o bom senso é teu. Né? A tomada de decisão com o que você aprende, né, ela é muito individualizada, já que no Gueburá não se pratica catequese. Não é catequese. Não tem catequese, gente. É para pensar. Por isso que a Efraim falou que a cabeça da galera explodiu. Porque é isso que a gente faz mesmo. A proposta nossa é expandir a sua mente. Aí você vem Gueburá e já está sendo aberto, a partir de amanhã, as inscrições na plataforma Enoque, que aí é um estouro. Né? O Enoque, nós passeamos no ano 536 DC e trouxemos a 2026, e agora nós vamos fazer algo, né, mais interessante. Nós vamos voltar ao Gênesis e vamos trazer até 2026, passando pela epigenética do povo escolhido de Deus. Você é um dos escolhidos? Coloque 12. E aí você vai entender por que os escolhidos são escolhidos no ventre materno. Você sabe por quê? Eu vou te mostrar isso na imersão Enoque, e nós vamos fazer aprofundamentos com Efraim de toda a linha de estudo que estabelecemos. Então, Enoque, a partir de agora, é uma plataforma fechada, ok? Nessa plataforma fechada, você que fizer adesão, vai ter acesso ao material que a galera já teve acesso e que vão entrar na nova fase de estudos, ok? Então, não fique de fora. Você manda Enoque, você manda Gueburá, você manda Santo Bill para ganhar em dólar, manda Esquadrão Águia, tudo nesse, né? 21 995 31 34 67. Você também pede Céu Azul, alguém perguntou, Mamadeira, como alguém perguntou aí, e Ozônio. Tudo é nessa central de atendimento.
Meu amigo, você estava fazendo a leitura da nossa Amandinha, né? Eu vou chamar de Amandinha, porque agora a Amandinha Não, virou a eu ia bomba te das responder uma Américas. pergunta, mas aí caiu e aí eu não Tá. consegui voltar. Então volta na pergunta que eu ainda ia perguntar da Amandinha, porque a gente Não, a passou pela Mandinha já passou, Amandinha. agora a gente já Já estava, a gente passou? já estava. Mas eu queria fazer mais uma pergunta da Amandinha. Meu Deus, Jesus! Vamos Rapaz, mas fazer. vamos lá, vamos lá, Vamos vamos lá lá. então. Se Você der tinha tempo, feito a eu vou seguinte para a Amandinha. pergunta. Você estava falando de Ártemis quando caiu, né? Isso, sim, foi o Artemis, a tensão, a pré-tensão e agora a explosão, porque houveram 4 momentos aí bizarros que aconteceram de sexta para cá. E o que acontece? O Trump, além da foto do Messias da América que ele botou, ele também colocou uma foto da Torre Trump na Lua. Tá lá a foto, estou aqui com ela aberta na minha frente. Assim que ele pôs a primeira da cura da América, ele botou a Torre Trump no, na Lua, como quem diz, né? Vai ser talvez a primeira construção, vai ser uma Torre Trump na Lua. A gente sabe que o ego do Trump, né, não cabe Se dentro do ele universo. meteu torre, ele já trouxe o simbolismo de Nimrod de rebelião. Podemos fazer essa leitura. Podemos fazer essa leitura. Mas a questão é que a Artemis volta e ele põe essa foto, né, depois de colocar a eu estou vendo aqui, falei, mas que esses comentários aqui? Eu tô lendo, estou vendo os comentários para responder duas perguntas que eu achei interessante, mas eu estou lendo de sexta-feira, eu falei, mas essa pergunta foi tudo fora de ordem. Mas é que eu estou olhando as perguntas do dia errado. A Silvana perguntou por que eu estou falando baixo. Silvana, porque eu tenho que falar baixo. Tenho que falar baixo, porque eu falo muito alto. Aí eu estou me reeducando aqui. Ontem eu dei aula todo nesse tom aqui, foi uma beleza. Saí com a voz inteirinha. É Então, verdade. a gente gasta muito quando fala muito alto. Então, e o brasileiro fala alto e o carioca mais alto que o resto dos brasileiros. Então a gente tem que se Ó, vigiar. acabaram de puxar minha orelha, hein, gente? Eu vou fazer agora. Meu Deus! Jesus! Não, não. É que aqui, Tomei um minhas puxão paredes de são de papel, orelha. aí você pode gritar aqui, não, aqui eu incomodo os vizinhos, é fogo. Não, não, você está evangelizando os caras vão querer saber o que está acontecendo aí, Efraim. Pois O vamos que chamar de está chapéu de acontecendo? alumínio. Eu estou Dessa parede tentando. aqui atrás, é um prédio do lado, ele ouve daqui. Ele é médico, mas ele é meio mouco, ele não ouve muito bem. Então esse aqui não incomoda, não. Mas do lado de lá ouve, do lado de lá ouve, do lado. Meu Deus do céu. Aí o que acontece, doutor Alex? A questão é que essa situação da guerra misturada com a questão espacial, o que está trazendo à tona? Nós sabemos que amanhã tem um prazo, a comissão de investigação de assuntos não humanos do Congresso americano deu um prazo até 14 de abril, que é amanhã, para eles apresentarem os 46 vídeos que eles tiveram acesso, mas que nunca foram divulgados, mostrando 46 eventos com filmagem, inclusive coloridas, de coisas não humanas se misturando, saindo do mar. E a maior parte deles na Essa é a nova nomenclatura, então. Não se fala mais em ufologia, não se fala em Não, OVNI, a OVNI, é porque não não é só humano, um não objeto humano. voador, são manifestações não humanas, porque assim, não são de origem humana, não tem uma explicação. Então, a tecnologia que apresentam não é a que a gente tem, aquelas partidas imediatas, o negócio anda, para aqui e tem uma imediata passagem que sai lá na frente. Assim, são tecnologias que nós não Aconteceu dominamos. comigo, aconteceu comigo lá em Magalhães de Baixo, cara. A luzinha veio ali perto da Igreja Batista. Lembra a segunda do outro lado de Magalhães? Não tem a segunda Batista? Então, eu vim ali pela Rua da Álvaro Alvim, o Org, né? Acho que é Org o nome, né? Orbe, é Ele orbe. desceu, o Orb desceu, andou comigo a rua inteira, passou pela Álvaro Alvim, virei, cheguei na porta da igreja e aí ele, bum, ele fez isso. Isso aconteceu comigo, eu tinha 12 anos de idade. Então você vê que assim, esses eventos agora estão sendo investigados, né? E
tá acontecendo um monte de coisa. Eu postei, como eu falei, deu mó bafafá lá no meu Instagram, que eu postei um aparecimento que aconteceu lá em Tel Aviv, mas teve outras pessoas que postaram de outros ângulos agora, aquela mesma aparição. Então, assim, como está lá nessa situação de emergência, de guerra, nem tudo está sendo tão divulgado como antes, mas parece que realmente estão acontecendo alguns eventos desse. Até o Edson aí fez um comentário interessante, né, que eu vi um testemunho, uma declaração de um iraniano que está lá em Teherã, dizendo que Teherã não aparece nas imagens mais aqui no Ocidente, mas eles estão em estado de sítio praticamente. São carros blindados com pessoas armadas na rua. Parece uma região em guerra e não são soldados iranianos, são soldados estrangeiros que eles trouxeram para fazer, tipo assim, para não ter ligação com as pessoas. E ele disse, esse iraniano, dizendo: olha, gente, é muito ruim ficar sob ataque de outros países, mas a gente prefere que esses ataques terminem o serviço do que voltar, depois de agora, voltar para a mão de um regime agora mais revoltoso ainda com a população, porque o regime não vai perdoar a população que apoiou os atacantes. Verdade, Então, assim, verdade. a situação do iraniano hoje é assim, cara, destrói, quebra tudo, Não, e mas as tira armas, esses não, caras daqui. e as armas não chegaram até eles, né? Você disse que houve um sequestro do armamento enviado pelo americano, né? Para a É, insurreição, né? foi, segundo o próprio americano, o próprio governo americano, o Trump estava reclamando que eles mandaram armas pelo sul lá para grupos que se comprometeram a levar as armas para dentro do Irã e distribuir para aqueles grupos que estão contrários, e as armas nunca chegaram, ficaram no meio do caminho, né? Quem pegou ficou com a arma. E ele disse, olha, não tem problema, mas não vai ficar com vocês não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ajudar a galera aí, ó. Gente, ó, o like vocês não estão dando, a contribuição vocês precisam fazer para nos ajudar. Você coloque aí, ó, alguém que pega o que não é seu. Você conhece alguém assim? Coloque 10 mais 3. Alguém que pega aquilo que não é seu, coloque 10 mais 3. Alguém que faz a apropriação daquilo que não é seu. Você conhece gente assim? Você coloque 10 mais 3 se você conhece gente assim, porque o mundo já está manifestando que parece que isso não é uma prerrogativa só da jabuticaba. Você está vendo que alguém do Irã fez o pegar o que não é seu, o que era do povo. Alguém que pegou algo que era do povo. Você conhece alguém que pegou algo do povo, você bote 10 mais 3 aí, ok? Se possível, coloque a sua localização, né? Se você está na Europa, está na Oceania, se está na Antártida, se você está na América do Norte, no Canadá, na Ásia, no Oriente, ok? Na América Central, aonde está você? Aonde está você? Para nós entendermos a sua linha de raciocínio. Ok. Efraim, dentro desse desenho, então, agora, de uma possível extensão da guerra, o Trump já tinha conseguido cerca, eu acho que foi 200 bi do lado americano, recebeu mais 100 agora só da Arábia Saudita. Ainda falta Emirates, falta Catar, falta Kuwait, falta Bahrein. Né? Pode ser que toda essa turma aí aumente esse bolo, provavelmente devem aumentar esse bolo ao longo da semana. Isso é suficiente para aniquilar o Estado Islâmico ou não? O regime está cada vez mais, assim, é importante a gente lembrar que eles desenharam, eu já tinha falou isso da última live, mas é bom relembrar, porque aí faz parte dessa resposta. O regime islâmico, ele desenhou as 31 províncias, tem 31 comandantes, 31 bases militares que são independentes de um governo e de um controle militar central. Eles, em tempos de paz, como estavam vivendo, eles respondem diretamente a esse governo central militar, mas em tempo de ataque, eles são todos independentes exatamente para evitar uma conquista, ou seja, o cara que entrar no Irã não vai conquistar o Irã, porque tem 31 comandantes independentes, com drones, mísseis, armamento, soldado, com tudo.
em 31 lugares diferentes. Então, vamos dizer assim, é inconquistável o Irã do ponto de vista de um outro governo tomar tudo. Segundo, Deixa eu botar um ponto aí antes de tu partir para o segundo. Olha só, 100 alvos em 10 minutos, 50 caças, 160 mísseis. Pode ser a solução daqui para frente para você ir para o segundo ponto. o que acontece é que esse ataque sem precedentes que aconteceu no Líbano desestabilizou completamente o raiz bolado dentro do Líbano, mas isso já não é tão executável no Irã, porque a gente sabe que o Líbano é desse tamanho e o Irã, em relação ao Líbano, é desse tamanho. Você não consegue fazer um tipo de ação desse diretamente você teria que ter envolvido aí, sei lá, uns 3 exércitos, pelo menos, para poder fazer isso na extensão militar e também com os desafios, né, do Irã, que são a questão dos bunkers muito profundos, cidades inteiras, né, a quilômetros abaixo da terra, embaixo de montanhas de granito, não é igual o Líbano, que também tem lugares escavados, assim, é uma técnica, essa coisa de fazer subterrâneo deles é absurdo, né? Como eu falei, eu não tiro isso da minha cabeça, sempre que eu estou pensando nesse assunto, isso vem à minha mente, que se o Irã vendesse bunker, ele ficaria arquibilionário, porque os caras são de uma engenharia absurda para construir. Em pouco tempo, os caras constroem em um mês uma cidade inteira. Então, tu imagina esses caras com essa tecnologia toda, porque eles perfuram granito, perfuram tudo. Os caras têm uma engenharia e soluções que outros lugares estão aí tateando, os caras já são pós. Então, dentro dessa questão, o que acontece? São 31 comandantes com 30. Então, você não consegue dominar o Irã do ponto de vista terrestre militarmente, não tem como, porque eles se dividem e cada um faz o seu que tem que fazer. Por isso, quando houve o cessar-fogo, eles continuaram atacando, porque até essa ordem ou esse conhecimento oficial chegar a todos os comandantes, eles estavam lá na doutrina de continuar atacando todos os interesses contrários, né? As ordens ficaram todas pré-dadas para aqueles que já tinham partido, mas as ordens continuaram ali em voga. Então, assim, hoje o Irã agora precisa rever como vai ser isso, porque esse grupo que foi lá representa o Irã, representa, mas eles têm hoje uma capacidade de comando? Segundo alguns analistas, não, porque eles mandam, mas não mandam em tudo. Eles não são o líder supremo. O líder supremo, Mojtaba Khamenei, que seria o atual, não está tendo essa capacidade de controle, já não tinha. Eu lembro que no início da guerra a gente discutiu aqui e eu mostrei que aquele ex-presidente, antes do Pazashkian ser eleito no lugar dele, ele era uma pessoa, uma persona não grata desse Mojtaba que está agora, do filho do Ali Khamenei, e o helicóptero do cara caiu com toda a sua equipe, voltando de uma visita diplomática, o helicóptero caiu e ficou por isso mesmo, nunca foi investigado direito, as causas do acidente, foi um acidente e acabou, porque o cara não apoiava o Mojtaba, e agora o Mojtaba está lá. Então, os atuais líderes Você acredita, então, que ele ainda está vivo, que ele não morreu? ainda não há provas de que ele morreu. Enquanto não provarem que ele morreu, ele está vivo. Ele pode estar ferido, né, com restrições, mas morto, morto, ainda não foi provado. Quem disse que ele estava morto foi Israel e os inimigos, os próprios lá dizem que ele está vivo. Então, assim, é muito difícil você tomar uma. Porque, assim, se tivessem 100% de. Toda vez que o Irã negou que alguém estava morto, depois de uma semana, 2 no máximo, eles são obrigados a admitir, porque não dá para você ficar escondendo o morto. Mas já faz bastante tempo que disseram que o cara estava morto e ninguém admitiu, porque ele provavelmente está vivo. Eu acredito que está vivo, sim. Você acredita que eles poderiam chegar ao ponto de fazer uso de clonagem para dar continuidade a esse Q messiânico ali por causa dos atolados? Ou você acredita que essa situação para na morte dos líderes e a partir dali há uma reorganização interna? Eles vão ter que reorganizar, mas assim, a verdade é que está cada vez mais difícil manter uma coesão. Eles nunca foram coesos como as pessoas imaginam. Eles tinham uma vara de ferro. O controle do Ali Khamenei, do Supremo, do líder supremo, era muito. Porque o cara estava muito tempo no poder. Uma pessoa, quando está muito tempo no poder, ela consegue manter o controle sobre todas as instituições.
ninguém tinha a mesma capacidade do Ali Khamenei, nem o Mojtaba, nem ninguém, nenhum herdeiro teria capacidade de manter o controle que ele teve. Com essas eliminações que houve aí de todo um sistema de comando, de todo um controle que tinha, por mais que o Irã grite e diga que eles estão super preparados, que eles estão juntos, não é bem assim. A própria população, a gente vê que tem uma parte que apoia, mas uma grande maioria lá de pessoas que está doida para se livrar do regime, porque o regime só trouxe prejuízo para a população em geral por causa do excesso de domínio e de dureza. Agora, olha que interessante, que a gente tem que mudar um pouco assim o foco, porque a gente só fala dessa guerra, mas está havendo fuga em massa na Ucrânia de soldados, deserção. Segundo os números que eu tive aqui, cerca de 2 milhões de pessoas em idade de luta estão completamente ausentes, não conseguem achar, estão sumidos lá no meio da Ucrânia, e 200 mil soldados já em luta simplesmente desertaram. Então, eles estão começando a enfrentar um problema gravíssimo de deserção mesmo, fuga em massa, pessoas que não querem mais. Ainda tem muitos que apoiam a guerra, mas muita gente está querendo pular fora da guerra, porque não acredita mais que a guerra está aqui. Ó. A dimensão da crise de mobilização é significativa. As autoridades ucranianas, isso não é de outros, é o próprio ucraniano que está dizendo, estimam que milhões de homens elegíveis estão evitando serviço militar. Relatórios sugerem que cerca de 2 milhões de pessoas são procuradas por evasão de alistamento, enquanto aproximadamente 200 mil soldados desertaram. Além disso, dezenas de milhares de homens em idade de recrutamento tentaram fugir do país desde o início do conflito em 2022. Muitos tentaram cruzar para países vizinhos como a Romênia, arriscando rotas perigosas. Alguns teriam perdido a vida nessas tentativas. Então, eles alertam que, afirmando que a tendência é continuar, a próxima existência da Ucrânia poderá estar em risco. Ou seja, com o fim da guerra, a Ucrânia vai ter dificuldade em voltar a funcionar, porque a própria situação da guerra está deixando a Ucrânia, vamos dizer, desfuncional. Ela está se tornando um lugar disfuncional. Ela não consegue se manter como funcionamento de um país com todo o problema de perda de homens, de técnicos, de pessoas hábeis a fazer o país funcionar. Efraim, eu lembro que numa das aulas, eu acho que foi no Escatologia Bíblica, você trouxe um fenômeno desse, envolvendo uma tribo que se rebelou em Israel, né? E ela foi quase que totalmente dizimada, e o que sobrou parece que houve uma intervenção dos líderes tribais para que fosse feito o repovoamento. O repovoamento. Você lembra dessa tribo de É a tribo Israel, de desse Dan. episódio? Foi a tribo de Dan, né? A tribo de Dan. E aí, nesse caso, né, nós estaríamos com a Ucrânia caminhando para algo assim, e isso favoreceria uma entrada russa em território ucraniano para esse repovoamento, ou para recuperar a condição do país. Você acredita numa conciliação dos remanescentes com a Rússia? Eu acredito por uma questão de existência e sobrevivência. Veja, simplesmente a Rússia perdeu, tanto quanto a Ucrânia, uma quantidade incalculável de pessoas em idade reprodutiva. Há vários vídeos de garotas russas de todas as idades chorando, querendo alguém para poder ter uma família, porque as meninas russas, é interessante isso, elas, diferentemente das ocidentais, sonham com casamento, né? Elas sonham com formar família, é da natureza delas, e elas estão ali pedindo. Então, o que acontece? A Ucrânia está passando pelo mesmo fenômeno que a Rússia. Então, assim, o único desfecho aceitável para os dois lados numa possível paz é porque, como são muito próximos, tanto etnicamente quanto linguisticamente, culturalmente, é que se juntam e falam: ó, cara, deu ruim, a gente já acabou, agora vamos casar nossas filhas com seus filhos e vice-versa. Porque não dá para você ficar sem essa sobrevivência. A possibilidade de importação de homens, né? Deixa eu te colocar um dado. Semana passada eu fui atendido no restaurante por um garçom nigeriano.
nigeriano, né? E aí, quando eu percebi o sotaque, né, eu pensei que era angolano, né? E aí ele falou: não, eu sou da Nigéria. E aí começamos a conversar sobre Nigéria, aquela coisa toda, né? Um rapaz extremamente bonito, 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 cara com 1,90 m, devia ter em torno disso, 1,85 m, 90, gigante, gigante. E aí ele falou: bem, eu sou casado com uma brasileira, não sei o que, papapá, e no meu país está havendo uma sobra de homens. Chega ao ponto, e eu fiquei bem assustado, né, de 6 para uma mulher, ok? 6 homens na Nigéria para uma mulher, ok? Se esse fenômeno de fato está acontecendo na Nigéria, né, eu não consegui ainda checar a veracidade do que ele me colocou, colocaria a Nigéria como exportadora de varões em potencial, ou importadora de mulheres em potencial, pelo desequilíbrio, né, que está acontecendo. E também eu pensei no fenômeno ocidental, que está nascendo mais mulheres e menos homens. Gente, aí perto de você está acontecendo algo assim, você coloca 10 e bota lá, mulher, né? 10 mulher. Está nascendo aí próximo de vocês mais mulheres do que homens, porque parece, né, o que está acontecendo na Nigéria, para mim, se for real, né, vai no contraponto de um monte de coisa, porque para cá não está assim. Aqui é que Mas eu olha vi só, mais mulheres nascendo. mas olha que interessante, eu acabei de levantar o top 10 aqui. Moldóvia, 53,9, quase 54% mulheres. Letônia, 53,7. Armênia, 53,6. Rússia, 53,5. Ucrânia, 53,5, mesma proporção. Geórgia, 53,4. Bielorrússia, 53,4. Lituânia, 52,8. Tonga, 52,5. Sérvia, 52,5. Não é tão grande em outros países, mas para você ter uma ideia, em termos de mais mulheres, essa porcentagemzinha de diferença, na Rússia são mais 10 milhões de mulheres do que homens. É que tu fala em porcento, aí tu fica assim, 52 não é tão ruim, 53. Estão falando de 10 milhões de mulheres a mais, por exemplo, na Rússia. É igual Minas Gerais. Minas Gerais a gente tem um desequilíbrio absurdo disso já. Eu vou Em até ver Minas. aqui nos estados brasileiros. Eu sei que tem, acho que Goiânia também. Nigéria, ele não fala de Nigéria, ele não trouxe Nigéria, não? Não, é que eu Essa botei informação mulheres, depois. mais mulheres do que homens. Aí eu vou fazer agora o de mais homens que Aí, mulheres. conta mais homens, isso. Ok. Vamos aqui, Minha mais homens. gente, ó, você vai votando aí se tem mais mulher na cena aí, bota 10 mulheres para gente, ok? Se é mais homem, você bota 11 homem. 10 mulher, 11 homem. Coloque aí para nós e a tua localização, né? Para a gente saber qual é a região que você está aí a nível global. A nível global. Agora, 10 mulher, 11 o homem. top 5 de estados brasileiros, Minas não entra. O Não primeiro é entra Rio de Janeiro, 53%. O segundo é de Pernambuco, mais mais mulheres do que mulheres. homens. Caramba, Rio e Pernambuco, é? Rio de Janeiro é o primeiro, com 53%, Pernambuco, 52,8%, Bahia, 52,7%, Paraíba, 52,6% e Alagoas, 52,5%. Meu Deus do céu. Em geral, no Brasil, Gente, tem 51,1% de mulheres. E nesses estados, de 52, desses 5, de 52,5% até 53%. eu falei, isso é gravíssimo, porque esse 1% aí já chega a quantos milhões? O Rio tem muito habitante, né? Porque são 200, né? Nós já somos, acho que 200, né? Acho que a nível de Brasil, acho que é 210 milhões. Esse 1% aí já daria o quê? 10% seria 21. 10 milhões também de diferença já? Deixa eu ver aqui, eu vou pedir para dar em milhões. Em São Paulo, mais mulheres do que homens, a diferença absoluta. 400 a 500 mil mulheres a mais em São Paulo, de 300 a 350 mil mulheres a mais no Rio de Janeiro, de 150 mil a Caramba. 200 mil em Salvador, de 120 a 150 mil em Belo Horizonte e de 80 a 120 mil em Recife. É porque os números também têm mais, esses estados aparecem em É, primeiro.
A porque em população, a números de população. pessoas aumenta onde tem mais habitantes, né? Muda de porcentagem. Caramba, então Rio e São Paulo é quase uma tragédia já. Em São Paulo. E de homens em relação a mulheres no mundo, mais homens do que mulheres, o primeiro é o Catar, 75% são homens no Catar. Meu E o Deus. Irã atacou eles lá, né? No Emirados Árabes Unidos, 69%, em Omã, 65%, no Bahrein, 64%, nas Maldivas, 63%, na Arábia Saudita, 60%, no Kuwait, 60%, na Índia, 51%, na China, 51,2% e no Paquistão, 51%. A O Nigéria não principal motivo dos apareceu. países do Golfo é a questão mesmo de trabalhadores estrangeiros, né, da construção civil, que é muito alta lá, então entra muito homem e vai ficando com um número muito maior de homens do que de mulheres. Entendi. Agora, isso também pode estar ligado à alimentação deles, sabia? Eles É, usam mas muita romã lá, muita romã. mas a explicação mesmo mais desses países, tu vê que são países onde as finanças são muito altas, o investimento em construção é muito alto, então assim é a explicação mais aceitável mesmo. Atrai. É Aí porque tu faria o entra efeito milhares de homens migratório. por mês, por semana, para poder trabalhar, para ganhar, para mandar dinheiro para fora, e vai ficando com números absurdos. Agora, se essa tendência se firma, né, nós teríamos aquela profecia, foi Isaías que fala daquela quantidade de mulheres por homem, em Isaías, Ah, que nós sim, temos que uma é. profecia que fala, né, de uma diferença significativa de homens, né, e as mulheres, né, criando, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente está vendo uma explosão de casos aí, como do fenômeno do motoboy, que ele casou com seis, né? Casou não, ele vive com seis, que no Brasil ainda não aprovaram a lei da poligamia, né? Mas ele Hum. já está numa relação poligâmica, o bendito do motoboy aí, ele já tem seis esposas, ele não tem nenhuma vertente islâmica, né? É uma composição ali que eles E no fizeram, né? Brasil está E acontecendo umas está coisas, doutor aumentando. Alex, tipo um cara que é casado com a esposa e a mãe dela estão grávidas dele e eles vivem bem os três. Isso aí Sim, já tem sim, mais de um também. caso desse aí no Brasil, uma coisa assim, para Verdade, mim, uma verdade. perversão Está institucionalizada. ampliando. E o Está texto, ampliando, a gente volta a um período antediluviano, inclusive. Né? sim, o Antediluviano. texto que você citou está em Isaías 4:1, e naquele dia 7 mulheres agarrarão o homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos a nossas próprias custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Isso é Isaías 4. Meu Deus. Isso já teria se cumprido ali naqueles ataques que ocorreram, ou é uma profecia a se cumprir? Eu acho que ainda é uma profecia se cumprir, mas que a cara do feminismo é. Pô, mas por que, que a cara do feminismo, cara? Pô, as mulheres Se estão o querendo camarada. se vestir e só o cara é só casar. Elas até bancam ele para ficar, entendeu? Porque elas são empoderadas. Rapaz, Tudo ó, bem tu deu que uma eu dica agora forcei aqui, violenta, hein? eu confesso que eu forcei a Pô, não, interpretação, porque. tu deu uma dica aí violenta pra mulherada agora, hein? Meu Não, mas Deus, eu forcei a Jesus! interpretação porque o contexto deixa bem claro que elas se sentem humilhadas pela solteirice. Mas isso aí é uma expressão. Às É, e vezes. não, isso vem de encontro que você falou das russas, né? As russas estão chorando por isso, né? Então, né? As nórdicos, as mulheres nórdicas, elas são bem assim, muito parecidas com esse tipo de comportamento, mais para a região nórdica. Ó, aqui, ó, tem um aqui que já abriu mão das seis dele. Alguém vai ter que ficar com 12. O Dina já liberou as seis dele. Ele já está correndo. A Dina já está correndo. Você sabe que tem esse fenômeno também, da garotada tá correndo. Né? Eu conheço uma garotada aí que tá correndo. Os caras não querem casamento, não. Não querem nem ficar com mulher, não, meu irmão. O negócio tá ficando estreito, gente. Estreito, hein? Tá ficando estreito aí, ó. Você que tem o seu relacionamento, faça a manutenção dele e, se possível, meta um GPS na criatura, hein? Mete um GPS aí na criatura que vai lá que tenta pegar um bichinho.
né? E aí Mas você eu já estava lendo faz o aqui, resgate, faz o só para a resgate, gente não faz o cometer resgate. nenhuma atrocidade teológica, esse texto se refere mesmo à invasão dos babilônios em Jerusalém, né, em Judá, e que os homens foram massacrados. Então as mulheres ficaram precisando de maridos, mas morreram muitos homens. E as que não foram levadas para haréns pelos babilônios ficaram lá e ficaram no desespero de arrumar um marido, nesse sentido. Então, no caso, nós já temos uma primeira realização dessa profecia. Sim, é uma Há profecia. possibilidade de profecias de retornarem ou não, Efraim? Uma vez acontecida, ela pode retornar a acontecer? Sim, muitas profecias, ou quase todas, em termos assim, com exceção das messiânicas e outros, elas são cíclicas. Por isso que a gente está estudando tipologia bíblica lá em Geburá, falando sobre os arquétipos proféticos. Quando alguma coisa aconteceu numa geração, acontece de novo em outra geração, às vezes anos passam e acontece de novo, só que em termos proféticos, às vezes acontece parcialmente uma profecia, como, por exemplo, a profecia das 70 semanas se cumpriu parcialmente até a vinda de Cristo, mas tem uma parte ali que ainda não se cumpriu. Então, ela vai se cumprir numa outra geração. Então, as profecias podem acontecer parcialmente num tempo, apontando para aquilo, mas elas podem acontecer plenamente no tempo definido pelo tempo de Deus. Olha só, a Corrigina Diná disse que é mulher, né? É mulher, é ela que não entra em viver com mais 5 irmãs e priminhas que ela não aguenta a convivência da mulherada. Tem mais isso ainda, né, gente? 5, 6 ali, o nível de acordo, quem faz o quê, como é que acontece, não é brinquedo, não. Parada é forte, é forte, né? Eu tenho o privilégio de conviver com 6 mulheres, né? Eu tenho a esposa, tenho a filha, tenho a nora e 3 netinhas aí. Então, chapa quente, hein? Chapa quente aí, Só não quando pode tá entrar na todo mundo moda junto. Martim da Vila. Já tive mulheres de todas as... É assim, aí aquele ali, ó. Verdade, hein? Mandou bem, mandou bem. É que eu Bem vou... lembrado. Vou pegar, eu vou botar lá no Instagram meu, botar a chamada e aí botar o Martim cantando. Martim cantando, verdade, cara. Ainda era um samba puro, ainda era um samba puro ainda. A época do Martim, eu ouvi muito Martim da Vila na época secular lá. A gente ouviu muito, tinha muita coisa ali, letras interessantíssimas. Poeta nato, poeta nato. Mas, Efraim, como está o mundo agora? Agora, nesse momento aí, as É, últimas do dia aí, temos mais alguém já deu algum tiro por conta, já começou o tiroteio, não, porque agora está todo fizeram mundo motivado. fizeram uma entrevista com o Papa Leão para que ele respondia por causa da fala do Trump, e aí ele falou que não tem medo da administração Trump e que vai continuar denunciando. Ele diz a frase posta aí por ele, Trump sugeriu que, né, que o Leão, que nasceu em Chicago, foi eleito Papa unicamente porque a igreja queria um americano para poder lidar com ele. E se eu não estivesse na Casa Branca, o Leão não estaria no Vaticano, foi o que o Trump afirmou. Rapaz, isso é forte, hein? Vale a É, pena tu publicar isso aí, me marca lá, abre uma enquete, o pau vai comer, hein? O pau vai eu comer. tenho, Mas tem lógica, né? Porque ele não disse que o Papa ia ser americano 15 dias é, antes? e o Papa Leão Aí, XIV respondeu desde seu avião indo à África, dizendo: não tenho medo à administração Trump e que vai continuar denunciando seus horrores da guerra como parte da sua mensagem evangélica da paz. aí pode ser jogo de cena, né? O Trump chegou a dizer que preferia que era o irmão dele, que ele achava que deveria ser, que era muito mais americano e patriota. O irmão do Leão. Rapaz, o Trump é um caso realmente único da história. O cara não tem filtro, ele fala o que vem à Não, cabeça. não. Mas, doutor, tem que estão me Malvado chamando aqui para uma favorito? reunião, Malvado? que hoje a Malvado? gente, Malvado favorito? Malvado hoje a gente favorito? fez quase 2 horas e meia de live. Essa live tá. Não, teu Não, relógio está doido aí, cara. não. Não, não, Ah, eu não. tô Deu, olhando, deu 1h09. minutos aqui em vez de 1h09. ver a hora. Desculpa. Uma Mas foi hora. bom, foi bom. Valeu aí. Obrigado aí, Efraim. Valeu, povo de Deus. Compartilhe, venha para cá, assine, venha para o Gueburá. Não chegamos nem a 100 assinantes.
Precisamos chegar a 1.000, gente. E você venha para o Gueburá, venha para a plataforma Enoque, corra para os braços do Santo Bill, vai ganhar em dólar, vai mudar a sua vida, porque os camaradas querem dificultar a vida nossa de cada dia. Então, né? Vem com a gente, vem com a gente. Um abraço, Shalom. Efraim, fica com Deus aí. Shalom, shalom.